Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje, eu converso com a delegada Thaís Aires, ela que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar aí de uma mobilização que está sendo feita em torno de uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional. O Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui na nossa plataforma online Thaís Aires, ela que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Bom dia, Thaís, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham. Thaís, está na pauta de reivindicação de vocês o embate aí à PEC 32, que está tramitando no Congresso Nacional. Queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é ou de que se trata essa PEC. Bom, a PEC é uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de alteração na Constituição. A PEC 32, ela foi batizada de reforma administrativa. Ela vem com essa roupagem de uma reforma, algo que vem para melhorar, mas na verdade ela vem só para piorar, acabar com o serviço público no país. Ela ataca aí várias prerrogativas dos servidores públicos e a gente está combatendo com muita veemência não só os policiais, mas todas as carreiras dos servidores públicos do país inteiro. Aí você fala que ela tem uma roupagem de reforma, mas que na verdade ela não é uma reforma, ela é uma alteração mesmo na Constituição para atacar diretamente os funcionários. Eu queria que você explicasse por que vocês definem dessa maneira. A gente brinca que é uma deforma, na verdade. Porque, veja bem, Rodrigo, o serviço público, algumas atividades, elas são essenciais para o funcionamento da sociedade. E essas atividades essenciais são prestadas por servidores públicos. E para que os servidores públicos possam atuar no interesse público e dentro da legalidade, eles precisam ter algumas prerrogativas. E uma dessas prerrogativas, por exemplo, é a questão da estabilidade no serviço público. Também existe a questão do ingresso por concurso público, onde se faz uma seleção dos mais qualificados para ingressar nesse serviço. E essa PEC, ela vem, além de outras coisas, ela ataca essas duas situações, a questão do ingresso por concurso público e a questão da estabilidade, que são para nós os pontos mais negativos, fora alguns retrocessos do ponto de vista financeiro que ela pode trazer para os servidores, o que traz ainda mais desestímulo e instabilidade para nós. Thaís, quando você fala em fim de concurso público, a gente está retrocedendo e voltando ao que chamávamos antigamente do trem da alegria, conhecidíssimo aqui antes da Constituição de 88, onde as pessoas eram indicadas pelos seus chefes de Estado, o Poder Executivo, sem a necessidade de um concurso, e aí eram retiradas a qualquer momento, fazendo com que a qualificação seja preterida aí a uma indicação política. Exatamente, A PEC, ela traz uma distinção, ela traz assim, diferenciando algumas atividades que são típicas de Estado, algumas carreiras típicas de Estado e outras que não são. Mas ela não traz quais são essas carreiras típicas de Estado no bojo da própria PEC. E aí isso fica muito aberto e ela aumenta a possibilidade de cargos com livre nomeação e exoneração, que é exatamente os cargos de confiança, as funções gratificadas que a gente conhece, que é exatamente, Rodrigo, o que você falou, é a questão do trem da alegria, é a questão do QI, o que indica, é a volta do QI. Então, ao invés de você ter pessoas que ali passaram anos se preparando, para prestar o concurso público, para ser aprovados, você vai acabar colocando pessoas que vão estar ali não para atender o interesse público, mas para atender o interesse daquele político que foi quem colocou aquela pessoa lá, os verdadeiros cabides de emprego. É como você falou, é um retrocesso, a gente não pode aceitar. Por exemplo, hoje, o presidente da República, ele tem na mão dele, digamos assim, cerca de 6 mil cargos desse tipo, de livre nomeação, e com a PEC esse número pode aumentar até 90 mil. Então, realmente é o que a gente chama de trem da alegria. Vai ser aquela questão, aí o cidadão tem que pensar, e o que é que isso vai repercutir na minha vida? Veja bem, se você tem um serviço que precisa ser prestado, você prefere que esse serviço seja prestado por alguém
que fez um concurso, que estudou e que está ali com estabilidade, com garantias para agir dentro da legalidade, ou você prefere que esse serviço seja prestado por alguém que está ali para atender o interesse político de A ou B? Né? A população precisa tomar ciência da gravidade dessa PEC. Essa PEC não é uma coisa, uma batalha que é só dos servidores públicos, ela tem que ser uma batalha da sociedade, porque a partir do momento que o serviço público é precarizado, quem vai sofrer é o destinatário do serviço público, que é exatamente a sociedade. Doutora Thaís, há uma preocupação muito grande também da não continuidade. Eu penso muito no seguinte, com essa instabilidade de você poder nomear e exonerar, os projetos e andamentos do serviço público que precisam ter uma ação continuada, podem aí sofrer muito com isso, não é? Perfeitamente. Vou puxar um pouco para a segurança pública, né, que é a área da minha atuação. A gente vê que muitas vezes as políticas de segurança pública não são políticas de Estado, elas são políticas de governo. E aí vai mudando um governo ou outro, e essas políticas às vezes muda só o nome, mas para aquele político dizer, não, isso foi um feito do meu governo. E acontece exatamente isso que você falou. Muitas vezes vem um projeto muito positivo, um projeto proveitoso, e ele acaba sendo colocado de lado exatamente para atender esse tipo de ingerência política. Então, só traz malefícios, é o que eu digo. Vem com o nome de reforma, aparentemente é algo que vem para modernizar, para melhorar, mas só vem trazer prejuízos para o servidor público e para a sociedade. Por isso que a gente rebate com tanta veemência. E como é que está a tramitação dessa PEC hoje? Ela está na Câmara, está no Senado? Como é que está o passo a passo aí dela no Congresso Nacional? Bom, é importante lembrar, né, essa PEC ela foi de iniciativa do Ministério da Economia, né, do governo federal. Hoje ela está na Câmara dos Deputados, né, porque ela tem que passar lá por várias comissões e está sendo debatida. A gente lamenta muito, a gente também questiona muito a questão do tempo em que está se discutindo uma coisa tão importante, tão relevante, que vai trazer uma transformação tão grande em meio a uma pandemia, onde as atenções deveriam estar voltadas para outras situações, e não, nesse momento tão conturbado, vir dar um golpe tão duro, né, no serviço público e, como eu falo sempre, consequentemente na sociedade. E a respeito dos inativos, essa PEC ela atinge de alguma maneira os aposentados, doutora? Os aposentados não tanto, né? E uma das falácias do governo, ele fala muito que quem já é servidor, quem já está na ativa não vai ser atingido, que não é verdade. Eles colocam isso, mas analisando o corpo, né, da proposta, existem dispositivos legais que oportunizam retiradas de direito, inclusive de quem já está. Ou seja, pega o princípio da segurança jurídica, né, que é um princípio constitucional, que diz assim que traduzindo, as regras não podem ser mudadas durante a partida, né? O princípio da segurança jurídica, falando bem, de uma forma bem clara, é isso. E o que eles estão querendo fazer é exatamente isso, é mudar as regras do jogo durante a partida. Então, o princípio da segurança jurídica está sendo esquecido, está sendo jogado de lado para, a todo custo, atingir os servidores públicos, inclusive os que já estão na atividade, os que já são servidores hoje. Os deputados de governo têm essa PEC e argumentam que é uma forma, doutora, de tirar privilégios de alguns funcionários. Como é que vocês contrapõem a esse argumento da base governista? Bom, primeiro de tudo, o que eles chamam de privilégios, a gente chama de prerrogativas e de direitos conquistados pelos servidores exatamente para conseguir prestar o serviço de uma forma legal e voltada ao interesse público, como, por exemplo, a questão da estabilidade. A estabilidade do serviço público não é um privilégio, ela é uma garantia. A gente teve um exemplo recente, né, de um servidor de carreira do Ministério da Saúde que fez uma denúncia de uma situação gravíssima que está sendo apurada no âmbito da CPI, né? E a gente deixando aqui um pouco as questões das paixões políticas de lado, o que eu quero chamar a atenção é que esse servidor, se ele não tivesse a estabilidade, né, se ele não tivesse certeza que ele não vai perder aquele cargo dele, que ele lutou tanto para conquistar, ele pensaria 10 vezes antes de fazer esse tipo de denúncia, né? Então, assim, não é privilégio do serviço público. O servidor público não é privilegiado, ele tem garantias para poder exercer
o seu papel da melhor forma no interesse público e dentro da legalidade, e não para atender interesses políticos. E outra coisa é que essa PEC ela só atinge os servidores do Poder Executivo, né? Os servidores dos poderes legislativo e judiciário, eles não são atingidos, a PEC não fala sobre eles, a PEC não atinge eles. E a gente sabe que existem, né, muitas coisas que precisam ser alteradas nesses poderes também. E eles não são atingidos, acaba sofrendo só quem já é sofrido, digamos assim, que são os servidores do Executivo. Então, Thaís, e como é que está a articulação com a bancada de parlamentares do Rio Grande do Norte, os 8 deputados, né, de início agora, e também os 3 senadores, porque essa PEC também deve passar pelo Senado Federal, não é? Bom, desde que essa PEC começou a ser construída, a gente já vem, né, conversando com os deputados e com os senadores, pedindo o apoio deles para que não aceitem essa PEC absurda, esse retrocesso, né? A gente faz um trabalho de articulação, não só a Associação de Delegados, como todas as entidades ligadas ao serviço público, né? Semana passada a gente fez uma manifestação de todas as entidades ligadas à segurança pública e trabalho de visita aos gabinetes. A gente sempre conta e espera que os deputados e senadores não sejam consignatários, né? Eles não assinem embaixo, não assinem junto, digamos assim, esse absurdo proposto pelo governo federal. A gente confia que o nosso poder legislativo ele tem o poder de fiscalizar e de identificar os erros que as legislações que podem trazer prejuízo para a população. Isso é um trabalho do Poder Legislativo. Então, a gente confia que essa PEC que veio do governo federal, ela seja corrigida, ela seja amplamente debatida e que seja, de fato, modernizado o serviço público. E não acontecer essa retirada absurda de prerrogativas e esse retrocesso no serviço público que está sendo proposto. É importante que a sociedade também faça seu papel cobrando do seu parlamentar. É a hora de chegar na rede social dele, cobrar, porque isso aí não atinge só os funcionários públicos, doutora. Precisa entender que atinge toda uma sociedade que vai sofrer com esse problema ocasionado aí por se essa PEC for apresentada, com já um déficit que já existe dentro do serviço público, ainda vai piorar ainda mais. E com isso eu queria agradecer a sua participação, doutora Thaís, deixando aqui nossas câmeras para as suas considerações finais, conclamando aí a sociedade a se unir nessa luta de vocês. Com certeza, eu agradeço mais uma vez o espaço. A gente precisa esclarecer a população a realidade dessa reforma, que não é uma reforma, é uma deforma, né? A gente precisa também usar os espaços para conclamar a classe política para que não aceite esse absurdo e que todos se envolvam nessa briga, que não é só dos servidores públicos, que os servidores públicos não são privilegiados, são pessoas essenciais nesse momento pandêmico que a gente está vendo a essencialidade do serviço público. As pessoas precisam enxergar o que realmente está acontecendo e não cair nas falácias que estão sendo propostas pelo governo federal com relação aos servidores públicos. Então, mais uma vez agradecer, dizer que estou sempre à disposição para prestar qualquer esclarecimento, seja relacionado à segurança pública, à carreira dos delegados e ao serviço público em geral. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Thaís, sua participação aqui com a gente. O nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está à disposição no canal da Band RN no YouTube. Segue, ativa o sininho, compartilha, porque a gente também tem esse encontro no virtual. Até a nossa próxima edição.